Jeremias 18, no primeiro também. Amém? Amém, Jesus. Filhos meus, não te esqueça das minhas leis, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não desamparem a benignidade e a fidelidade atas a os teus pescoços, no teu pescoço, escrevam-as nas atitudes do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe nos teus próprios entendimentos. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará a tua vereda. E para os irmãos estão abrindo também Jeremias 18. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levante-te e desça à casa do oleiro, e lá te falarei, ouvirei as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. E o vaso que ele estava fazendo de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que é como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Amém. Está sentando, louvando ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra veio comigo já tem algum tempo. Aí eu estou dividindo com o Senhor, com vocês, o que Deus está falando comigo durante esse tempo. Através de profetas também, Ele está usando para estar se confirmando. Mas o que me chama mais atenção aqui no 18, Jeremias 18, é o versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Essa palavra, irmão, veio na direção dessa maneira comigo, me confrontar. Que muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, e Ele está nos modelando dia a dia. E quando nós viemos estar pronto, nós viemos retroceder. E Deus não quer isso de mim, de você. Ele quer que a hora que nós chegar no tempo de estar pronto, que nós viemos fazer a coisa que Ele quer, o que Ele deseja, que está levando a palavra dEle, está fazendo a vontade dEle. Aí comigo também veio o Provérbios. Por que o Provérbios? O Provérbios vem nos ensinar, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento que Deus quer de mim e de você.
eu não estava entendendo nada do que Deus queria falar comigo. Nessa parte de Provérbios. Aí no Provérbios eu fui ler. E fui me atentando. Porque Provérbios, quando Deus dá sabedoria para Salomão, ele pediu sabedoria. Mas no caminho dessa vida de Salomão com Davi, não seria diferente ele pedir sabedoria. Porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus faz de uma maneira que nós não entendemos no caminho. Nós vamos entender depois o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida. Mas muitas das vezes nós não entendemos, porque nós não temos, às vezes, a visão do que Deus quer comigo e com você. E nesse caminho que eu vou falar para contigo, que Deus falou comigo, é assim: que temos que ensinar nossos filhos no caminho. Porque o caminho que nós temos que ensinar, porque nós não podemos falar para os nossos filhos: filhos, vai e faça isso. Filhos, vai e vai ser dessa maneira. Por isso que a palavra de Deus fala para nós ensinar ela no caminho, porque no caminho, se ela estiver errada, Ele vai conduzir, nossos pais vai nos conduzir da maneira certa, vai falar assim para mim e para você: filho, dessa maneira está errado, dessa maneira não é o correto, te conserte. E Deus, como é nosso Pai, Ele vai nos consertar também. E aqui, irmãos, na palavra de Deus vem falar comigo sobre isso, sobre o conserto. Aí, analisando e entendendo o que Deus quer comigo e com vocês, às vezes, possamos estar errados em algo que Deus quer que nós nos consertamos. Através de um relacionamento com um filho, com a família. Deus quer que nós consertamos a todo momento. E para nós nos consertar, às vezes é dolorido. É dolorido porque muitas das vezes o caminho nos machuca. O caminho nos causa dor. O caminho do Senhor faz que a gente vai ver só na hora que a gente está na bênção. Por que na bênção que eu falo para os irmãos? Porque quando vem o sangue de Jesus e nos consola. Mas para tudo isso tem um percurso a ser percorrido. Não é só acontece algo na sua vida e você já é salvo. Tem um percurso a ser caminhado. É onde que vem as feridas, aonde que vem as dores, onde que vem o tratamento do qual nos aflige, que nos coloca de uma maneira que sentimos às vezes humilhado. Mas Deus fala para mim e para você, irmãos, que temos que estar fazendo isso para que a gente venha ser consertado. E o vaso na mão do oleiro é de uma forma que é separado esse barro. Não é qualquer barro. Muitas das vezes falam que é qualquer barro, mas Deus, no caminho que eu estava vindo para cá, Deus estava falando comigo de outra maneira. Estava indo na contramão do que eu estava pensando, que eu já tinha ouvido as pregações. Estava indo na contramão, eu falava assim: Senhor, não é dessa maneira que eu ouvi, não é dessa maneira que às vezes eu aprendi, não é dessa maneira que me instruíram às vezes. Mas Deus falando assim: eu vou na contramão. E aqui Ele veio me falando comigo dessa maneira, que o barro que é para fazer o vaso é um barro diferente, porque não é qualquer barro. Oh, aleluia. Não é qualquer barro.
E eu e você também não é qualquer barro. Aleluia. Nós temos um dono. Glória a Deus. Aleluia. E nós somos tratados de outra maneira. Fala que o oleiro estava fazendo o vaso, mas o vaso ali, ele estava modelando. E através de estar modelando, é um certo carinho que tem comigo, com você. Porque ele só vai alisando. A hora que está na roda, ele vai rodando, e ele vai alisando, tomando conta. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Ele dá um certo carinho. Aí quando quebra, não é o oleiro que quebra o vaso, e sim nós que nos quebramos, nós que desistimos. Porque a palavra de Deus fala que o vaso quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o barro, o vaso. E ele vai trabalhando nesse vaso, ele vai cuidando desse barro, e o barro vai criando forma. E essa forma é uma forma que Deus vai nos encher quando estivermos preparados. E Deus quer que nós nos consertamos para estar na presença dele. E aqui, irmãos, quando estamos separados, que Deus está nos chamando, que Deus nos coloca na roda e começa a rodar, nos modelar, e Ele vai fazendo a forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e colocamos na presença dEle. Aí Ele vai, está pronto, Ele vai colocar no fogo, para nos endurecer, para nos fortalecer. E Ele vem encher eu e você a cada vez do fogo da glória dEle. E essa maneira que Deus vai fazendo, Ele vai trabalhando, Ele vai nos modelando, vai nos enchendo. Mas para ser um vaso de Deus, não pode ter rachadura. Glória a Deus. Não pode ter nenhuma falha, nenhum pingo errado. E Ele vai nos consertando a cada dia. Ele vai nos modelando, Ele vai fazendo o querer dEle e a vontade dEle, até Deus nos encher de uma forma que Deus vai nos usar. Aí eu pergunto para os irmãos, eu perguntei para minha esposa quando Deus estava conversando comigo, falando comigo: vocês preferem ser vaso ou espada? Aí ela não soube responder para mim. Ela falou assim que vaso, que espada vai cortar, que vai fazer, vai batalhar, mas depende de Deus estar nos funcionando para ter uma batalha, para estar fazendo. Mas a espada, para até ser espada, há um processo. E o processo dele é diferente do barro. O processo da espada é mais dolorido. O processo da espada é fogo, é batido, é fogo, é batido, é fogo, é batido. Oh, aleluia. Até formar a espada. Glória a Deus. Oh, aleluia. E a espada, depois que está pronta, ela volta para o fogo de novo, para ela estar temperando ela. Oh, aleluia. Mas depois de forjada, tem que temperar ela, para ela endurecer. Oh, aleluia. Aí se coloca ela no fogo, a hora que atingiu a temperatura, coloca na água para esfriar, se é um material mole. Irmãos, quando Deus acha que nós é mole, aí Ele coloca nós na água, depois do fogo coloca na água, para endurecer, para vir endurecer. Glória a Deus, aleluia. E o processo, esse processo é dolorido, dói. Mas eu falo para os irmãos, dói,
Mas depois que está pronta a espada temperada, que está punhada por Deus, é diferente. É diferente. O que é duro para você se torna mole, se torna fácil. Você com Deus se torna fácil. Você sem Deus, as coisas são duras, são difícil. Aí eu fiquei analisando, Senhor, é verdade o que o Senhor está falando comigo através do vaso. O vaso é um barro e você pega, é mole, você pega e modela ele, dá um certo carinho para modelar na roda. Ele dá um certo carinho, nos trata bem, e só para depois endurecer, para que ele vem colocar no fogo. E a espada é diferente. É duro, bate, fogo, apanha, para depois endurecer. Aleluia, Jesus! Por isso que eu perguntei, você quer ser vaso ou espada? Eu prefiro ser vaso. Prefiro ser vaso. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas não podemos ser um vaso, só um vaso, que coloca ali no canto e ele fica de enfeite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você na obra, você vai ter que trabalhar, você não pode ficar só ali de enfeite. Oh, aleluia. Onde coloca para cá, você fica ali, como uma estátua. Coloca você para cá, você fica só enfeitando. Coloca para lá, você coloca uma flor. Coloca para cá, coloca uma água. Deus quer que você seja um vaso, mas um vaso usado. Glória a Deus. Um vaso cheio. Um vaso cheio da presença dele. Um vaso no qual você venha trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. É difícil? É. Mas com Deus se torna fácil. Oh, aleluia. E o oleiro trabalha a cada dia. E o ferreiro trabalha a cada dia. Glória a Deus. Aí eu estava ali, irmãos, veio um pensamento no qual eu estava analisando sobre vaso, sobre espada e a minha decisão. Aí os irmãos estavam louvando aqui, aí veio um filme na minha mente. Qual que foi o filme? Quando eu estava fora da presença do Senhor, vinha no culto trazer minha esposa, mas não trabalhava para o Senhor, mas a palavra entrava no meu coração. A palavra, eu escutava a palavra do lado de fora e ela entrava no meu coração e eu, duro, não deixava penetrar. Não deixava Deus trabalhar. Aí eu vim entender o porquê de Deus do vaso. Porque Deus trabalhou na minha vida. Se hoje eu estou aqui, porque Deus trabalhou. Aí eu estava analisando assim e as lágrimas caíram. Porque eu estava lembrando. Quanto tempo eu perdi? O irmão veio falar do tempo. Aí Deus falou assim, tá vendo? Quanto tempo você perdeu? Porque nós no mundo nós perdemos, nós não ganhamos. Verdade, Senhor. Aí eu falando, é verdade, Senhor. Quanto tempo eu perdi? Mas eu dou graças a Ti, porque o tempo foi perdido sim. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Mudado. Glória a Deus. Eu posso falar para os irmãos mudado. E eu falava assim para a minha esposa assim, se for para servir a Deus, eu quero ser correto. Eu não quero servir de qualquer maneira. Se for para servir, eu quero ser correto na presença de Deus. Porque se nós formos só um vaso enfeitado, eu não quero ser. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. E hoje, irmãos, como testemunho de vida,
para edificar a fé de cada um que aqui está, e aqueles que não estão, que estão ouvindo também. Deus trabalhou, Deus trabalha no oculto. Muitas das vezes a gente acha que Deus quer que a gente veja um milagre tão grande, e Ele não fez tão grande. Foi na mansidão que Ele trabalhou. Aleluia! Foi na mansidão que Ele trabalha na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes pensamos, só vai acontecer um milagre numa tempestade. Não, Deus vai na contramão do meu pensamento e do seu pensamento. E Ele fica a todo dia nos lembrando, nos constrangendo, nos deixando em situação que a gente ouve a palavra do Senhor até daqueles que não são do Senhor. Aleluia. Deus usa. Porque eu estava no meu emprego, o irmão perguntou assim para mim: você é crente? Você é evangélico? Você tem alguma religião? E eu não estava na presença do Senhor. Eu falei assim para ele: o que é ser crente para você? O que é ser evangélico? O que é estar na presença do Senhor? Perguntei para ele. Aí ele falou assim para mim: você está indo na igreja. Aí eu perguntei para ele: isso daí te faz igreja? Te faz mudança? Aí ele ficou raciocinando e pensando. Aí eu falei assim para ele: para mim poder falar que eu sou servo do Senhor, que eu estou crente, que eu sou evangélico, que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu tenho que estar na presença dele e correto, não é? Aleluia. Aí ele falou assim para mim: Aí eu falei assim: então, no momento, eu não estou sendo do Senhor, porque eu estou sendo errado. E o testemunho da gente tem que ser com convicção. Eu sou do Senhor. Ele está trabalhando na minha vida a cada dia, está me enchendo. Quando a gente não está na presença do Senhor, a gente não é do Senhor. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque não tem como eu ser quente ou frio ou morno. Não tem. Ou eu sou quente ou sou frio. Aí eu falei para ele: eu sou quente ou frio? Na sua presença, assim, na sua percepção, no seu entendimento. Aí ele falou para mim: então você tá frio. Eu falei assim: mas glória a Deus eu te dou. Falei ainda para ele. Porque eu sei, se eu estivesse na presença do Senhor, teria que ser quente. Aleluia. Porque se for morno, Deus não estará. Deus não quer a gente em cima do muro. Ele quer uma decisão. Glória a Deus. E a decisão tem que ser tomada a cada dia. A cada dia nós temos que renunciar ao mundo. A cada dia temos que falar assim: Senhor, mesmo que seja difícil, devemos falar: Senhor, me ajuda. A cada dia me converta mais. A cada dia me coloca um propósito cada dia mais na sua presença, Senhor. Nos muda, nos capacita cada vez mais. Oh, aleluia. Que seja um vaso, mas não um vaso vazio, um vaso de enfeite. Que eu seja um vaso de honra na sua presença. Glória a Deus. Que muitos podem não dar valor, mas que o Senhor dê valor. Aleluia. Porque foi o Senhor que chamou. O Senhor que me capacitou. Porque se o Senhor não me capacitar, nem palavras eu tenho aqui para estar falando da vontade do Senhor. E Deus trabalha de uma forma, irmãos, que a gente não entende. Mas você não precisa entender hoje. Viva ela quando Deus está fazendo. Viva ela. Aleluia. Porque mais lá na frente você vai entender o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Que Deus, ele tem um propósito, tem um plano. E a gente faz outro. Mas ele trabalha de um jeito que vai me honrar, vai te honrar. Aí Deus está falando aqui comigo. Eu estava
pensando as decisões que nós temos que tomar. Aí Deus foi em Neemias. Neemias, um servo do rei, que chegou até ele, que a cidade estava destruída. A cidade estava destruída, os muros quebrados, portão queimado. Aí eu estava analisando, quando nós estamos no mundo, nós estamos com os muros quebrados, estamos em entulhos, portão destruído, porque cada um, o inimigo vem e faz o que quer, usa e sai e deixa a gente na vergonha. Dessa forma que Deus, que o inimigo faz na minha vida, fez na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, analisando essa situação de Neemias, ele se compadeceu com a cidade. Ele sendo servo e se compadeceu dessa cidade. E Deus se compadece de mim e de vocês quando estamos errados. Aí, irmãos, quando Deus estava nessa cidade que estava derribada, destruída, e Neemias se compadeceu dessa cidade, ele pegou e foi servir ao rei. E na hora que ele estava servindo o rei, quando o rei percebeu que ele estava triste, tem pessoas que estão do nosso lado que nos conhecem. Tem pessoas que estão do nosso lado que não nos conhecem. E o rei viu que ele estava triste. E essa tristeza estava estampada no rosto dele. Aí o rei chegou e perguntou por que a tristeza. Aí ele foi falar que chegou a notícia para ele que a cidade estava destruída, entulhos e o portão aberto. E quando o portão está aberto, não tem respeito. Todo mundo entra, todo mundo sai, a hora que quer, a hora que deseja. E ele se compadecendo, servindo o rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Ele pediu só uma liberação, né? Ele teve uma liberação, uma carta para estar indo reconstruir a cidade. E quando ele saiu do palácio com essa carta, ele foi para reconstruir. E Deus quando está nos nossos planos, Ele manda pessoas que era servo e Ele muda. De servo, o pessoal que estava ali, foram trabalhar, começou a servir para estar consertando esta cidade. E que Deus está falando comigo dessa maneira. Quando estamos quebrados, caídos, precisa de um conserto. E esse conserto, Deus vai colocar alguém para estar levando a palavra para mim, para de conserto. E temos que ter a sensibilidade de ouvir. Aleluia. Temos que ter a sensibilidade de estar com ouvidos, os olhos, para nós ouvir e ver o que temos que fazer.
E Deus fala comigo assim: não vai adiantar eu mandar um servo para te ajudar se você não vai ouvir. Não vai adiantar eu mandar um servo se você não vai ver. Não vai adiantar eu fazer algo para você que você não vai ter a visibilidade de estar vendo, a sensibilidade de estar ouvindo e estar fazendo o que eu quero com você. E essa cidade foi construída. E Neemias, ele pegou e fez da maneira que Deus mandou. Ele foi obediente. Ele foi obediente para fazer a vontade de Deus. E Deus honra aqueles que são obedientes. Deus honra aqueles que estão num plano de Deus e vê o que Deus quer trabalhar na vida. E Deus trabalhou na vida de Neemias. Aí, irmãos, falo para vocês, depois que a cidade estava restaurada, que Deus estava trabalhando, que os servos, aquelas pessoas que trabalhou, ajudando Neemias, Esdras, fazer a cidade, tudo. Aí chegou o tempo de Neemias ir embora. E o que aconteceu nessa cidade, irmãos? Quando nós estamos no propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, não podemos retroceder. Temos que obedecer, não podemos retroceder. E essa cidade eles retrocederam. Eles retrocederam. E Deus não quer que eu e você retrocede. Por mais fraco que sejamos, Ele quer que nós continuemos. Por mais fraco que sejamos, Ele quer que eu e você continuamos na presença dEle. Eu não estava entendendo, irmão, o que Deus estava querendo falar comigo em Provérbios, depois Jeremias, depois Neemias. Aí eu estava com o decorrer do tempo, agora eu estou analisando. Deus está falando assim comigo: tem que ser obediente para eu te consertar, para você fazer, mas que você não venha retroceder. Maravilhoso, Jesus, glória a Deus, aleluia. Que você tem que ser constante, que você tem que fazer a vontade de Deus, por mais que doa, por mais que você não entenda, mas faça, porque quem faz não é você, quem faz é Deus. Deus que nos coloca essas palavras, Deus que trabalha, Deus que faz. Não sou eu nem você. A gente somos usados, punhado, como uma espada, como um vaso. Como Deus quer nos trabalhar com carinho, com amor. Se precisamos correção, ser firme, Deus vai ser firme comigo, com você, através de martelada, através de água, para nos acordar. Aleluia. Oh, aleluia. Através do trabalho na igreja, que o tempo tem que estar estruturado, tem que estar firme, não pode ficar de porta aberta, não pode ter ruína, não pode ter, tem que ter respeito a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Porque temos que ser obediente e respeitar a Deus a todo momento. Ser obediente a cada dia. A cada dia. E o chamado de Deus na minha vida, na sua vida, é de uma maneira, cada um tem um chamado.
Cada um tem uma parcela para trabalhar na obra. E cada um tem sua obrigação com Deus. Cada um tem sua obrigação com Deus. Aleluia. Porque a obrigação com Deus, na hora que estamos pedindo, Senhor, entra com providência. Senhor, entra com cura. Senhor, me dá uma bênção. Nós pedimos as coisas perfeitas. E o porquê? Tipo, na hora de trabalhar para Deus, vamos ser de qualquer maneira. Porque na hora de me louvar a Deus, eu vou louvar de qualquer jeito. Porque na hora de orar a Deus, eu vou orar de qualquer jeito. A nossa oração é que faz mover a mão de Deus. Aleluia. Se nós oramos de qualquer maneira, será que Deus vai agir de qualquer maneira? Não, Ele vai ser perfeito. Aleluia. Mesmo que a gente somos falhos, não oramos errado, mas Ele vai ser perfeito. Então, irmãos, vamos estar orando de maneira correta. Vamos fazer as coisas para Deus da maneira correta. Se está fazendo correto, faz ainda mais. Se está fazendo, se doando a Deus, se doa mais. Porque quanto mais oramos, quanto mais clamamos, quanto mais buscamos, mais Ele vai estar nos glorificando com as suas mãos. Aleluia. Dando a oportunidade para nós de estar vivendo a cada dia com as suas mãos estendidas sobre nós, com as suas mãos nos livrando do mal, com as suas mãos curando, com a sua mão tirando tudo que não convém, nos capacitando, dando-nos sabedoria para estar fazendo a vontade dele, com as suas mãos e o seu desejo. E o nosso coração tem que ser sincero para Ele, um relacionamento fiel a Ele, sincero a Ele. Porque o que eu falo em casa, se você quer algo de Deus, você quer um milagre de Deus, se você quer a presença de Deus, então você busque e não faça de qualquer maneira. Porque Deus conhece e sonda o meu coração e o seu coração. Glória a Deus. Cada momento. Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, porque a maior oportunidade é poder estar na presença do Senhor, Aleluia. fazendo a vontade dEle. E eu peço para os irmãos que o Senhor venha consolar a cada dia, que o Senhor venha trabalhar cada dia na vida de cada um. Aleluia. Que o Senhor venha exaltar e encher a cada um, a cada dia. Porque muito difícil é a caminhada, mas quando o Senhor nos segura e nos coloca no seu colo e faz o querer dele, se torna muito agradável. Aleluia. Amém? Zé, a hora que você estava falando aqui da vontade de Deus aqui,